Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado 10 de dezembro. Agora na Espanha são 21 horas e 15 minutos. No Brasil, 17h15 da tarde. A BTC hoje no diário sentiu aqui a upper da banda de VWAP mensal. Fizemos a máxima em 17.227, mas vocês vejam que a resistência imposta pela upper acabou dando uma travada. Mas a gente segue com uma sequência de candles compradores. A gente precisa agora estressar a upper para poder esgarçar aqui, ó, e buscar o patamar da VWAP do mês 11 ali entre 18.200 e 18.300. No nosso gráfico squeeze aqui no diário, continua bonito o gráfico, as três linhas do canal de Keltner emborcaram levemente para cima. Vocês vejam que a gente está aqui, ó, ameaçando já encontrar a nuvem. Isso vai acontecer lá pelo dia 14, 15 de dezembro. A linha superior já vai incursionar para dentro da nuvem. A mediana também vai no mesmo caminho. A linha inferior deve demorar mais um pouco quando encontrar esse setor mais recuado, mas o fato é que a BTC transita pela banda superior do canal de Keltner e vai em busca aqui do centro gravitacional da nuvem na altura de 18.100, de 18.200, que é justamente essa camada aqui, ó, congestional, que por sua vez coincide com o patamar da VWAP do mês 11, que é o target mais imediato. No intraday, a BTC foi um reloginho, batia na upper, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP. A gente ofertou os sinais aqui, ó. Fecharam rapidamente os sinais hoje, com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, a Caroline Ellison contratou um ex-funcionário da SEC como advogado para se defender nas investidas criminais dos órgãos de persecução criminal norte-americanos. Agora até o FBI entrou na jogada, além de promotores em Nova York, promotores federais em Nova York. O FBI também está investigando Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried e a turminha deles, já que pelas entrevistas que o Sam Bankman-Fried ofertou, eles sabiam que a FTX já estava quebrada, colapsada, e mesmo assim mantiveram a remessa de divisas em direção às Bahamas. E a Binance suspendeu uma conta de um trader depois que ele resolveu reclamar no Twitter. E ele estava travando uma discussão no suporte da Binance e ele resolveu tornar pública a discussão do usuário com o suporte da Binance. O CZ se meteu na história e resolveu suspender a conta. Segundo o CZ, a prestação de serviços é um contrato bilateral e ele prefere não ter clientes irracionais. Isso aqui é mais uma prova de que a gente precisa investir na autocustódia, investir em wallets descentralizados e começar a usar as DeFis, começar a usar as plataformas descentralizadas, porque ela não passa, essas plataformas descentralizadas não passam por esse tipo de situação bizarra que aconteceu com esse usuário, que foi expor o seu imbróglio com a Binance e acabou vendo a conta suspensa. E a inteligência artificial de Elon Musk ameaça o Google e faz disparar os criptoativos ligados à inteligência artificial. Projetos que querem criar soluções de inteligência artificial em blockchain sofreram uma disparada. Alguns projetos que envolvem a criação de inteligência artificial rodando em blockchain sofreram uma brutal valorização. Algumas altcoins chegaram a subir 77%. Tem uma série de altcoins envolvidas na criação de inteligência artificial rodando em blockchain, a Numeraire, a Singularity, enfim, existem outras altcoins também. Eu vou me aprofundar aqui nesses projetos para depois repassar aqui para o canal eventuais oportunidades dentro de altcoins envolvendo inteligência artificial, que é uma nova fronteira. Na verdade, a Web 2 só cresceu exponencialmente depois da chegada da inteligência artificial. E é isso também que deve acontecer com a tecnologia blockchain. E na seara geopolítica, a vice-presidente do Parlamento Europeu foi detida por corrupção.
A eurodeputada socialista Eva Kaili, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, foi detida por suspeita de receber subornos do Catar, o país anfitrião do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo, do Torneio Mundial de Futebol. Ela e assessores também foram detidos. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Essa história está na capa de vários jornais aqui na Espanha. E os Estados Unidos da América advertiram agora no domingo a OTAN sobre a expansão da parceria militar entre Rússia e Irã, que envolveria inclusive compartilhamento de tecnologia nuclear. Para a OTAN, a criação de um bloco militar entre Rússia e Irã pode sim ser considerado uma ameaça. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E depois que deram risada do Elon Musk, ele finalmente promoveu a primeira entrega de 100 unidades do Tesla Semi-Truck, esse caminhão que segundo muitos analistas não era viável economicamente falando, mas o Elon Musk entregou a primeira leva para a PepsiCo de 100 unidades, alguns deles inclusive são autônomos. O Elon Musk, quando anunciou o plano de derrubar a indústria de caminhões de longa distância, foi alvo de risada. Muitos analistas não conseguiram conter a vontade de rir, porém, Elon Musk fez essa tecnologia de transporte de carga via eletricidade evoluir bastante e o Musk deve sim acabar rindo por último, já que a suposta inviabilidade econômica seria compensada pelo fato de não haver motorista. Ou seja, a PepsiCo comprou 100 unidades que está recebendo essa semana e muito provavelmente o Elon Musk vai promover uma revolução na indústria de caminhões. Eu estava vendo as fotos aqui do semi-truck da Tesla, é brutal, pelo menos o design aqui é muito futurista. Enfim, o Musk segue estremecendo o mundo tecnológico. A BTC segue resiliente aqui, caminhando pela banda superior do canal de Keltner em direção ao centro gravitacional da nuvem. A nossa próxima parada provavelmente é 18.200, 18.300, que se confunde com a base dessa camada congestional e o patamar da VWAP mensal aqui da VWAP mensal do mês 11, que está na memória do mercado e vai significar a nossa mais poderosa resistência. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.